Olá, meus irmãos, estamos iniciando aqui o último episódio dessa lição, o último estudo desta lição dos jovens que trata da identidade da igreja. Estamos chegando no fim desse trimestre, né? Vai começar um outro trimestre. Eu ainda não sei se eu vou gravar a próxima lição ou não. Talvez eu vou fazer um apanhado ali de alguma lição, mas não tratar de todas elas em específico. Nós temos outros projetos, mas estamos contentes por estarmos concluindo este projeto aqui, ok? Se você está chegando no canal agora, cheguei aqui através deste vídeo agora, Wagner. Saiba que nós estudamos esse trimestre a lição inteira, todos os dias. Lógico, é um vídeo por semana, mas foi estudado todas as lições. Você pode estar acompanhando na playlist que estará aqui no fim, que estará aqui na descrição deste vídeo. Tem uma playlist com todos os estudos de todas as lições. O que a gente pôde ver? Que a identidade da igreja, ela realmente vai trazer o que significa a igreja adventista, mas essa identidade, comparado com a Bíblia, infelizmente deixa a desejar. Foi isso que a gente conseguiu ver nos estudos que nós fizemos até agora. Eu gostaria do seu comentário. Eu gostaria de saber se algum dos espectadores que assistiram, estudaram a lição, ou que está estudando no decorrer desse tempo, se é adventista, o que achou desse estudo, se você conseguiu aprender alguma coisa, absorver alguma coisa de positivo. Isso é importante para mim, para mim filtrar como que está sendo a reação das pessoas. Se você tem alguma crítica, qualquer coisa, não tem problema. Mas nunca se esqueça, a sua crítica sempre deve estar baseada na Bíblia. Se você tiver alguma coisa contrária de tudo que eu ensinei aqui, pode trazer biblicamente também. Deixa nos comentários aqui. Wagner, eu gostaria que você continuasse o estudo da lição. Deixa nos comentários aqui, também gostaria de conhecer a você. Mas estou contente de estar concluindo mais esse projeto da lição da Escola Sabatina. E sabemos que para 2024 nós teremos muitos projetos, tem muita coisa boa vindo por aí. Então, antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no canal, tá? Para que você sempre receba aí vídeos diariamente, ative o sininho também para receber as notificações dos vídeos que nós estamos gravando aí praticamente quase todos os dias, ok? Sem mais delongas, vamos iniciar então o último vídeo, o vídeo da lição do 13º sábado, né? Sobre a identidade da igreja adventista. O próprio título da lição é Identidade. Eu vou então colocar na tela e nós iremos estudar essa lição aqui, tá bom? Vamos lá. Vá contar ao mundo. Leia para o estudo desta semana, Mateus 28, 19 a 20. Vamos ler então Mateus 28, 19 a 20. Vamos ver o que vai dizer lá. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. São só esses 2 versículos, os versículos base para o estudo desta semana. A partir do título do estudo da semana, anote as suas impressões sobre o que se trata a lição. Eu acho que o próprio título está dizendo, né, de ir contar ao mundo, anunciar o evangelho ao mundo, né? Eu acredito que seja isso. Pesquise em comentários bíblicos, livros denominacionais e de Ellen G. White sobre os temas nesse texto de Mateus 28, 19 e 20. Como a gente sempre fala, nós evitamos estudar Ellen White aqui porque a Bíblia se interpreta sozinha, nós não precisamos de um auxílio adicional à Bíblia. Eu fico somente com a palavra de Deus e a palavra de Deus se explica sozinha. Vamos lá então? Lição de domingo. A missão do advento. Estudar a Bíblia corretamente é mais importante do que simplesmente obter as respostas certas. Nas aulas de matemática, os alunos são avaliados mais pelo processo que usaram do que pela resposta. Às vezes, nossa igreja levou décadas para adotar certas crenças ou práticas porque Deus queria que chegássemos à conclusão
da maneira certa. A missão adventista é baseada na grande comissão em Mateus 28. Este capítulo enfatiza a responsabilidade de cada cristão em compartilhar o evangelho. Nosso primeiro missionário oficial, J.N. Andrews, foi enviado para a Suíça cerca de 10 anos após a fundação da nossa igreja. Michael Chirhovsky já havia feito alguns trabalhos missionários não oficial, mas não havia informado nenhum dos novos crentes sobre a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Alguns desses crentes ficaram sabendo e enviaram a notícia para Battle Creek, e Andrews foi com a recomendação de que enviamos o homem mais capaz de todos os nossos quadros. Andrews havia perdido sua esposa 2 anos antes, mas foi com seu filho Charles, na época com 12 anos, e a sua filha Mary, na época com 16 anos. Ambos ajudaram a fundar uma editora e um periódico adventista em francês. Até o final do século, missionários estavam indo para o Pacífico Sul, África, Ásia e América do Sul. Este trabalho não foi fácil, eles tinham que viajar de navio, a comunicação com a igreja na América era lenta e frequentemente tinham que construir a membresia e o prédio da igreja do zero. As histórias sobre a fortitude desses pioneiros são verdadeiramente inspiradoras. Ainda existe uma grande necessidade de missionários hoje. Deus poderia estar chamando você? Bom, vamos lá. Essa lição está contando aqui exatamente sobre o avanço da Igreja Adventista, e nós precisamos reconhecer que, como organização, essa igreja conseguiu avançar realmente em muitos países, né? Não em todos, mas em muitos países, e foi assim que foi implantada a mensagem adventista. Mas quando vem essa pergunta, por exemplo, né? Deus poderia estar chamando você? Sim, mas em primeiro lugar, antes de nós levarmos uma mensagem de uma placa e de uma igreja institucional, nós devemos levar a mensagem de Cristo. Sempre que chegarmos a uma pessoa, é apresentar a Cristo Jesus e a sua obra intercessora na cruz por mim e por você. Essa é a mensagem. Antes de chegar, vem cá, nós somos da igreja verdadeira, o resto é Babilônia. Não. A mensagem é levar Jesus às pessoas. Eu acredito que se isso for prioridade na igreja, quando eu digo igreja, eu não estou falando de igreja adventista, estou falando do corpo místico de Cristo, a fé e a mensagem do evangelho é espalhada com mais clareza. Porque o Espírito Santo não abandona as pessoas por causa de uma placa ou não. Não. Se você aceitou Cristo Jesus, você faz parte do corpo. Vamos avançar então. Lição de segunda-feira. Para regiões inexploradas. Os primeiros crentes adventistas buscaram ser fiéis à Bíblia em tudo o que faziam. E esta devoção impulsionou a missão da igreja. Impelido pelo desejo de ver a igreja crescer, James White publicou um artigo no The Review and Herald, em 1852, dizendo que alguns dos irmãos deveriam considerar a mudança para o oeste, em Iowa. Várias famílias atenderam o chamado e se mudaram para Nova Inglaterra e Nova York, onde havia uma grande comunidade de crentes. A igreja continuou a se expandir pelos Estados Unidos nos anos seguintes, e o primeiro missionário foi enviado para o exterior em 1874. Inicialmente, a igreja relutou em ir para o exterior, mas, mais uma vez comprometida com isso, o pequeno grupo de apenas 3.500 mostrou uma dedicação notável em alcançar o mundo. Missionários viajaram para a América do Sul, África, Ásia, Pacífico Sul, nas décadas de 1880 e 1890, estabelecendo igrejas, escolas, sanatórios, empresas de alimentos saudáveis e gráficas em quase todos os lugares por onde passavam. Esta abordagem estruturada da missão é algo que a Igreja Mundial ainda se beneficia hoje, e surpreendentemente a Igreja ainda possui muitas das propriedades que foram adquiridas naquela época. Embora fosse um trabalho muito perigoso e muitos que foram não retornando devido às doenças como malária e tuberculose, as histórias de como o trabalho começou em cada continente e país são fascinantes e edificantes. O que impulsionou essa pequena igreja foi a compreensão de que o evangelho precisava ser levado a todas as nações.
Inicialmente, eles acreditavam que simplesmente alcançar populações de imigrantes na América seria suficiente para cumprir a missão do Evangelho, mas eventualmente perceberam que, na verdade, tinham que ir fisicamente a todos os grupos de pessoas do mundo. Deixar nossas zonas de conforto nunca é fácil, assim como não é fácil seguir o chamado de Deus para áreas previamente não alcançadas. Mas o mandamento em Mateus é simples: ide. O livro de Mateus contém vários elementos que teriam sido particularmente difíceis de aceitar para o público judeu no primeiro século. Por exemplo, Mateus é o único escritor dos evangelhos a mencionar os magos que vieram do Oriente, em Mateus 2:1. E ele destacou outros crentes gentios também, como a mulher de Cananeia e o centurião romano, a quem Jesus disse que tinha uma fé maior do que qualquer pessoa em Israel. Mateus 8, 5, 13 e 15, 21 a 28. Bom, vamos lá. Nós precisamos meditar num ponto aqui, ok? Bom, o que essa lição está trazendo é o avanço que a Igreja Adventista teve, mas a Igreja de Cristo sempre teve presente. Precisamos separar a Igreja Adventista de Igreja de Cristo. Já tenho falado isso muitas vezes. Por quê? Porque, invariavelmente, em uma dessas pregações desses missionários, quando eles tentavam levar a Jesus Cristo e traziam uma mensagem exclusivistas, muitas pessoas que já tinham aceitado Jesus Cristo não aceitaram essa mensagem adventista. Por quê? Não, eu já tenho a Cristo. Eu já tenho a Cristo, eu faço parte da igreja. Eu não preciso cumprir todos esses rituais e aceitar essas 28 doutrinas para fazer parte do corpo de Cristo. Porque eu já aceitei o sacrifício de Cristo por mim. Só que para a igreja adventista, esse tipo de pessoas são Babilônia. E assim sendo, a igreja, infelizmente, deixou de crescer. Aqui nos Estados Unidos, a igreja não cresceu mais. A igreja é uma igreja que se estabilizou e cada vez mais perde os seus membros. Cada vez mais, porque as pessoas acordaram. O número de cristãos aqui é grande. Pessoas que se reúnem para cultuar a Deus são muitos aqui. Porque simplesmente aceitam a Cristo Jesus e não uma mensageira ou um anjo relator. Entende? Então, a diferença entre igreja e um templo de 4 paredes, ela é enorme. A Igreja de Cristo é muito maior do que a Igreja Adventista. Inclusive, existe a Igreja de Cristo dentro da Igreja Adventista, que são pessoas que são pessoas que são dedicadas ao trabalho do Senhor, mesmo estando enganadas, mesmo estando sendo enganadas. São pessoas que no momento correto Deus irá despertar. Pessoas que estão se dedicando, tem outros também que estão se dedicando no conhecimento e estão saindo, ouvindo o chamado e saindo. Pessoas que estão tentando pregar a verdade simples e básica do Evangelho, que é a morte de Cristo Jesus por mim e por você na cruz, que é autossuficiente para a minha e para a sua salvação. Essas pessoas não são aceitas neste corpo da Igreja Adventista, mas nem por isso deixam de ser aceitas como o corpo de Cristo. E assim nós temos muitos testemunhos acontecendo. E a Igreja de Cristo está avançando. Você pode ter certeza disso. Mas, enfim, nós estamos estudando aqui a lição da Escola Sabatina e vamos avançar então para terça-feira. Lição de terça-feira, removendo fronteiras nacionais. É interessante notar que após a sua ressurreição, Jesus não curou ninguém mais, nem se dirigiu a uma audiência geral. Seu próprio ministério público foi concluído com a sua morte, e ele tomou tempo para confortar e dar algumas instruções finais aos seus seguidores mais próximos antes de subir aos céus. Em Mateus 28:18, Jesus declarou que havia recebido toda a autoridade no céu e na terra. Observe que a autoridade não foi dada diretamente aos discípulos. A autoridade foi dada a Jesus por meio da sua vitória sobre a sepultura. Jesus promete que seus discípulos não seriam deixados sozinhos. Sua presença estaria próxima deles aonde quer que fossem. E por meio da sua presença constante, ele lhes deu o seu poder e autoridade. Quando os discípulos forem, eles não precisarão temer. Mesmo ao entrar em regiões mais hostis, eles iriam respaldados pela mais alta autoridade e pelo maior poder no universo. Mateus encerra seu livro compartilhando que as boas novas de Jesus devem ser compartilhadas com todos, independentemente da nacionalidade ou origem.
uma ideia que era ofensiva para os judeus do primeiro século, que tinham uma mentalidade exclusivista e elitista. A comissão de ir para todas as nações 28:19 é um chamado que ecoa desde Mateus 24:14. Esse valor fundamental de alcançar todas as nações com as boas novas de Jesus estabeleceu finalmente o cristianismo como o primeiro movimento religioso internacional. Que perfeito essa lição até agora, que perfeito. Por quê? Porque a mensagem de Cristo é exatamente essa: ide anunciar o evangelho aos 4 cantos do mundo. E a partir dos evangelhos que a gente viu que não existia mais divisão entre judeu, entre grego, não existia mais divisão entre gentil, né, ou romano. Não. Quem aceitasse o nome de Cristo Jesus fazia parte da igreja. A mensagem estava sendo pregada por todo mundo. Interessante que a lição traz daqui que aqueles que eram exclusivistas, os judeus elitistas, né, eles não gostaram muito da ideia, porque aquela era a religião verdadeira naquele momento, né? E Jesus veio quebrar com essa barreira e anunciar o evangelho para os 4 mundos. Pois agora, no século XIX, acontece de novo a mesma coisa. Uma igreja se intitula a Igreja Exclusivistas. Sim, nós vamos pregar a todas as nações, mas para que as nações venham para cá para dentro. As nações têm que vir para cá para dentro da minha igreja para fazer parte, senão não faz parte. Sendo que a Igreja de Cristo nunca ficou limitada a 4 paredes. Então, assim sendo, a mensagem que foi espalhada aos 4 cantos do mundo, agora querem encaixotar e botar dentro de 4 paredes novamente. Como dizendo, somente nós somos o povo remanescente. Sendo que o livro de Romanos deixa muito bem claro que a salvação foi estendida a todas as nações. Todo aquele que aceita o nome de Jesus, todo aquele que aceita o sacrifício feito por Cristo na cruz do Calvário, este entra para fazer parte deste povo. E é isso que você, irmão adventista, precisa entender. Não existe mais divisão, não existe mais dia de guarda que diferencia uma pessoa, não existe mais nada disso. Alimento, nada disso me diferencia de você, nada disso. Que o livro de Romanos 14 vem nos trazer. Quem come para o Senhor come, quem guarda um dia para o Senhor guarda, quem não guarda. Cada um tenha na sua mente exatamente o que definiu. Por quê? Porque Deus não faz mais acepção de pessoa. A acepção foi feita para um povo específico numa época específica. Agora não mais. Agora não existe mais divisão por nenhum desses fatores. Porque a lei se cumpriu em Cristo Jesus. Todos aqueles rituais foram cumpridos em Cristo Jesus. Agora, Cristo Jesus é o que importa. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele é o nosso descanso. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, tudo converge para Cristo Jesus. E não para uma igreja institucional de 4 paredes com uma placa. Não. Para Cristo Jesus. Então, essa lição ela precisa ser absorvida por você, adventista. Precisa ser absorvido, porque tudo que está escrito aqui é muito bom. Só que precisa, primeiramente, os adventistas internalizarem o que está sendo escrito aqui. E entender que a Igreja de Cristo não está limitada a 4 paredes. Não está e nunca esteve. Ok? A Comissão do Evangelho remove fronteiras nacionais e estabelece um presente para um movimento multiétnico e multirracial. Independente da nacionalidade ou etnia, os cristãos fazem parte da mesma família e compartilham a mesma visão missionária. Gálatas 3:28. Quando realmente convertidos, o desejo de compartilhar o evangelho é um chamado que não pode ser ignorado e não pode ser restringido por nenhum divisor social. Ellen White ecoou o foco externo de cristão em um desejado de todas as nações. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. O cristianismo bíblico remove as barreiras da raça, nacionalidade e costumes sociais. Como cristãos, somos chamados a nos concentrar em uma missão comum, tornar Jesus conhecido pelo mundo para realizar isso. Devemos superar os preconceitos nacionais e regional e demonstrar o amor semelhante ao de Cristo. Temos um mundo para alcançar. Ok, é isso. Devemos tirar todos os preconceitos, parar de chamar
os cristãos que estão em outras religiões de Babilônia, principalmente, né? Tira esse preconceito, tira essa capa e aceita que as pessoas são seus irmãos. Aceita que eles fazem parte do corpo de Cristo. E que não existe uma divisão entre você, adventista, e um irmão de outra denominação. Não existe essa divisão. Entende? Esse é o ponto. Mateus 28:20 introduz um aspecto essencial da grande comissão. O ensino de Deus deseja que o amemos com os nossos corações e nossas mentes. Marcos 12:30, ele quer que buscamos uma fé inteligente. O processo começa com o discipulado, avança para o batismo e continua com mais ensino. O discipulado significa ensinar por meio de mentorias e orientação. Observe que o novo crente aprende antes do batismo e continua aprendendo após o batismo. Não há verdadeira experiência religiosa sem instrução em importantes verdades bíblicas. Pronto. Agora chegamos num ponto aqui. Por quê? Porque a igreja adventista, o que ela faz? Quando a pessoa está chegando na igreja, a primeira coisa que ela faz é inculcar todas as doutrinas na mente da pessoa. Não é apresentar Cristo Jesus. Este é o problema. Nós precisamos levar o evangelho do reino para arrependimento dos pecados e não inculcar doutrinas de santuário ou qualquer outra coisa que a igreja passou para mostrar, não, tu tem que ficar aqui porque só nós somos a igreja verdadeira. Não é essa a mensagem. Então esse ensino que está sendo relatado aqui deveria de ser os evangelhos, deveria de ser o livro de Gálatas, né? Deveria de ser o livro de Efésios, o livro de Romanos, orientar as pessoas pelo sacrifício de Cristo. O que ele fez? Qual é a nossa condição como igreja aceitando a Cristo Jesus? Que é o que importa. Arrependimento dos pecados e não inculcar na mente das pessoas doutrinas que levaram ao surgimento de uma igreja, para que as pessoas se sintam, não, eu estou então na igreja verdadeira. É isso que a igreja adventista faz. Então, quando eles falam aqui dessas, entre aspas, mentorias, primeiramente você tem que entender que essa mentoria nasceu da cabeça de uma pessoa perturbada, que teve visões e ouviu vozes de um anjo relator. Então essa mentoria vem diretamente desse anjo relator. Agora nós precisamos saber de que lado estava esse anjo relator. Porque estão tantas mentiras, porque estão tantos absurdos teológicos, são tantos absurdos teológicos, que quando comparado à luz da Bíblia, é incabível. É incabível. Não tem como nós fazermos uma comparação saudável. Ellen White, infelizmente, eu digo infelizmente porque muitas pessoas que estão assistindo aqui creem e acreditam em Ellen White. Mas se você fizer uma pesquisa aprofundada sobre quem foi Ellen White, sobre todos os escritos, fizer a comparação bíblica coerente, ela não tem cabimento como profeta de Deus ou como sequer uma pessoa que traga uma instrução saudável para a igreja, ok? Então isso precisa ser muito bem esclarecido. Vamos avançar então. Continuação do estudo de segunda-feira. O Evangelho de Mateus também começa com uma genealogia surpreendente, que segue os ancestrais de Jesus até Abraão. Essa genealogia inclui o nome de 4 mulheres com má reputação: Tamar, Raabe, Ruth, Betseba. Enganadoras, uma prostituta, gentia e adúlteras estavam na linhagem direta de Jesus no início do livro e eram todas rejeitadas pela sociedade judaica. A decisão de incluir seus nomes deve ter sido deliberada, uma repreensão à exclusividade judaica e uma tentativa de informar os leitores judeus que Jesus tem lugar para todos em sua família. Jesus tem lugar para todos em sua família. Todos. Todos. Não só adventistas. Mateus começa seu evangelho mostrando que Jesus inclui todos em sua família. Ele conclui o livro com grande comissão, instruindo-nos a compartilhar o evangelho com todos. A história do ministério de Jesus em Mateus não pode ser abraçada sem viver a missão de levar o evangelho a todas as pessoas. Amém. Levar o evangelho a todas as pessoas. E não a mensagem de 1844. O evangelho precisa ser levado a todas as pessoas, apregoando o reino vindouro. Primeiramente, o reino espiritual, que nós devemos estar reinando com Cristo aqui,
mas também o reino vindouro que será estabelecido aqui nessa terra sobre todos os reinos. Isso precisa ser realmente pregado. E não a doutrina de um santuário que a data foi marcada para que ele fosse purificado, mas ele não foi purificado. Aí Jesus passa do santo para o santíssimo, só que a Bíblia diz que ele entrou lá quando ascendeu aos céus. Não essa salada de fruta que a igreja adventista vende, ok? E sim a verdade do evangelho. Continuação do estudo de quinta-feira. Quais riscos Deus está chamando você a tomar? Como Deus está chamando você a se envolver com a sua obra, seja em casa ou em lugar distante? Eu o exorto a não adiar, mesmo que o chamado o leve para fora da sua zona de conforto ou para uma área difícil. Ele proverá para você. Nossa igreja foi fundada com um compromisso total com Jesus. Não, não foi. Compromisso total com o anjo relator, não com Jesus. Sua missão e sua mensagem, e a obra terminará em seu novo compromisso. Deus está procurando pessoas que sejam totalmente dedicadas a Ele. Você dará esse passo? Eu dei esse passo. Eu dei esse passo. Quando eu larguei mão de tudo, de cargos, de posições, tudo que eu tinha, tapinha nas costas, abraço, regalias, igreja confortável, boa música, eu abri mão de tudo para estar aqui pregando o evangelho. E o que acontece hoje? Eu recebo repreensão. Qualquer um que ousar defender a palavra de Deus na igreja adventista recebe repreensão. E nós estamos vendo aqui irmã Lília recebendo repreensão, irmão Rodrigo Custódio recebendo repreensão. Estamos vendo irmão Gleison recebendo repreensão, pastor Martinez recebendo repreensão, críticas também. São pessoas que despertaram do adventismo e estão expondo aqui, passando aqui tempo para expor a você a verdade do evangelho. E você, muitas vezes, não dá ouvido. Por quê? Porque nós somos hereges, é isso? Nós somos hereges, mas quando a gente traz material e conteúdo, ninguém consegue rebater. Ninguém consegue vir biblicamente e trazer que estamos errados. E o número de testemunhos de ex-adventistas que estão sendo excomungados da igreja, simplesmente por adotar a palavra em sua vida, está crescendo. E vai crescendo. O número de pessoas que estão se retirando dessa igreja está crescendo. Por que está crescendo? Porque são pessoas que estão ouvindo a voz do noivo. Aquele chamado, sai dela, povo meu, para não serem cúmplice dos seus flagelos. Eu não estou dizendo aqui para você, irmão adventista, que você tem que largar a igreja adventista agora, não. Mas você precisa ter consciência e certeza de que o que está sendo pregado aí dentro é mentira. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, você não vai conseguir modificar essa igreja. Porque a igreja adventista hoje é um elefante enorme, que geram fundos, né? Os frutos, olha os frutos da igreja. E esse elefante, ele precisa ser alimentado, sustentado. Ninguém está disposto a abrir mão das regalias. Ainda mais, quanto mais alto você chega, é pior. Quem sofre é o irmãozinho que está aí, patrocinando esta obra. Então, eu quero dizer para você, deixar bem claro, ninguém está se expondo aqui para tentar mudar a igreja adventista. A igreja adventista não vai mudar, de jeito nenhum. Agora, as pessoas mudam. As pessoas mudam. E nós estamos aqui por você. É por você que nós estamos aqui. As pessoas mudam. Eu creio na mudança das pessoas. Eu recebo todos os dias testemunhos de pessoas que estão despertando para a verdade do evangelho. E você? Está despertando ou está confortável o banquinho? Está confortável a boa música? Está confortável a mensagem do pastor sentadinho no ar-condicionado? Isso é o ID? Esse é o ID? Acorda, meu irmão. Acorda enquanto é tempo. Jesus está te chamando para uma responsabilidade de levar o evangelho. Não precisa ir para longe, não. Tem um irmãozinho do teu lado que está dormindo um soninho gostoso, ele precisa ser despertado enquanto há tempo. A sua própria vida precisa ser mudada. A mensagem que foi pregada por João Batista antes de Cristo foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus Cristo, quando ele começou seu ministério, o que ele pregava? Arrependimento. Arrependimento. Era isso que era pregado.
assistência aos necessitados e arrependimento. Porque é disso que necessita o reino dos céus. Não é de uma mensagem exclusivista, de uma igreja exclusivista. A igreja e a mensagem precisa ser espalhada aos 4 cantos do mundo. O que você tem feito para o avanço do evangelho? Eu canto na igreja, eu dou meu dízimo, eu participo ali cuidando das crianças, eu sou professor da escola sabatina. O que você tem feito pelo avanço do evangelho e não de uma mensagem corrompida? O que você tem feito? Medite nisso. Acorde enquanto há tempo. Quarta-feira, momento de reflexão. Por que você acha que vemos menos missionários em nossa igreja hoje? Eu vou começar a responder essas perguntas aqui, tá? Vamos responder. Por que você acha que vemos menos missionários em nossa igreja hoje? Bom, vamos lá. As pessoas na igreja adventista se acham estamos no lugar correto e a igreja tem os seus próprios missionários. Então eu vou sentar aqui nesse banco, vou assistir tudo, vou participar um pouquinho aqui dentro da igreja e deixa que os missionários façam com o dinheiro do meu dízimo. Então por isso que nós temos menos missionários hoje. Exatamente por isso. Porque as pessoas acreditam que o evangelho está limitado a estar indo na igreja no sábado, a guardar o sábado. Esse é o problema da igreja adventista hoje. Esse é o grande problema. E as pessoas não se preocupam em realmente pregar o evangelho, pregar a salvação, pregar arrependimento, pregar Cristo crucificado, para que todos acordem e aceitem a mensagem de salvação proposta. Então, é por isso que eu acredito que existem menos missionários, porque muitos estão terceirizando a palavra de Deus, comprando a palavra de Deus. Eu pago uma mensalidade, dízimos e ofertas, então tem pessoas que fazem isso. Na verdade, as pregações têm sido dentro da própria igreja somente. Então o evangelho não avança assim. Está tentando, o pouco que avança a igreja adventista é a própria mensagem dela, e não o evangelho. Como a conexão de poder de Deus com a grande comissão afeta a sua compreensão de nossa capacidade de cumpri-la? Bom, quando nós nos conectamos com Deus, quando nós fazemos parte do corpo místico da igreja de Deus, quando nós recebemos o Espírito Santo, revelação da palavra de Deus, nós recebemos capacidade para cumpri-la. Isso depende do selamento. Eu não estou falando de selamento de sábado, não. Selamento de sábado não existe. Foi um sinal da antiga aliança. Estou falando do selamento do Espírito Santo, que derrama a chuva sem medida para todo aquele que quer se determinar a fazer esse evangelho avançar, fazer essa mensagem avançar. Então, uma conexão com Deus, ela é precisa. E a conexão com Deus não é você ficar estudando a lição e responder 7 lá, não. Conexão com Deus é estudar a palavra, estudar a Bíblia sem auxílio de livros auxiliares e viver à luz do que você está estudando e refletir Cristo na sua vida para que todos possam ver e possam se constrangir com o seu testemunho. Isto sim uma conexão de poder para que nós possamos ter capacidade de cumprir esse evangelho. E não estar sentado dentro de um banco da igreja, cantando, dirigindo escola sabatina como se o evangelho fosse avançar somente ali. Não. O campo de batalha é grande. E nós precisamos espalhar esse evangelho nos 4 cantos. Só que cada vez mais as pessoas estão despreparadas. Cada vez mais as pessoas estão terceirizando este trabalho. E cada vez mais as pessoas estão fracas espiritualmente e dormindo. Você acha que os discípulos entenderam a abrangência da comissão quando foi dada? Por quê e por que não? Eu acho que os discípulos entenderam. A gente não vê relatos de todos eles, mas a maioria entendeu. Nós podemos ver que muitos saíram ao campo da batalha, a maioria deles foi morto por causa do testemunho do evangelho que sustentavam.
E olha só que interessante, né? Eles foram contra a religião do momento, porque a pregação deles não foi aceita pelos judeus, pela maioria dos judeus, né? Porque alguns aceitaram, mas a maioria não aceitou. Então, quer dizer, a igreja institucional não aceitou. Eles eram os hereges da época. Olha que interessante, né? Uma mensagem indigesta de pregar. Pregar a Cristo crucificado e que muitos não queriam ouvir. Mas o derramamento do Espírito Santo é que os capacitou. E assim muitas pessoas se agregaram ao corpo de Cristo. Então você entende por que os discípulos entenderam a abrangência da missão, né? Eles entenderam, eles foram ao campo da batalha. Você acha que a igreja tem feito bem na parte de ensinar a grande comissão, tanto antes quanto depois do batismo? Por que e por que não? Quais são algumas das maneiras de melhorá-los? Bom, primeiramente a gente precisa entender o que é a igreja, eu já tenho falado aqui há muito tempo. A igreja não está limitada a 4 paredes. E segundo, se a igreja não tem uma mensagem fixada para apresentar ao mundo, que é levar a Cristo e não as suas doutrinas, fica difícil de melhorar. Esse que é o ponto. Qual é o papel da igreja local na grande comissão? Como a grande comissão se aplica aos evangelistas e pastores e aos leigos? Bom, o papel da igreja local é abraçar, eu acredito que seria abraçar a comunidade que está à volta. Mas quando digo abraçar, é levar a Jesus Cristo, não as suas doutrinas, né? E aí, pastor e evangelista é chovendo molhado. Aqui é um problema quando a gente fala de igreja adventista, né? Porque o pastor não tem vez, não tem como questionar. Muitos pastores estão à frente do campo missionário, mesmo sem acreditar em Ellen White, não pregam, falam o mínimo possível, tentando pregar a graça, mas eles não podem contradizer porque mexe no bolso, né, gente? Quem está disposto a largar o ponto financeiro? Nós temos, sim, alguns testemunhos de alguns pastores que preferiram perder financeiramente, mas não perder intelectualmente, não estar com a consciência pesada. Mas muitos, infelizmente, a maioria, na verdade, né, infelizmente não faz isso porque o dinheiro acaba mandando mais alto a sua vida, seu status, né? E aí vai fazer o quê? O problema aqui são os leigos, porque os leigos, muitos leigos, ao estudarem a Bíblia sinceramente, acordam e tentam pregar, tentam fazer parte dessa grande comissão, mas são silenciados pela liderança desse grande elefante, que ao ver que pessoas estão se levantando para questionar, para perguntar, porque eu estou vendo na palavra diferente do que vocês estão ensinando, essas pessoas são silenciadas, até serem excluídas, até serem chamadas de herege, e por fim, Babilônia. Então, a gente precisa entender exatamente o que é isso, né? Porque, enfim, um leigo verdadeiramente leigo dentro da igreja é tudo que a igreja quer. É tudo o que a liderança quer, um irmãozinho leigo, fiel, não, ouve o que o pastor disse, amém. O pastor disse, ele é a maior referência que nós temos aqui dentro da igreja. Coitados, não sabe de nada. Mas Deus tem despertado aos poucos os pequeninos. Deus tem acordado. Pode passar 10, 20, 30 anos. Temos testemunhos de pessoas com 50 anos dentro do adventismo, mas que acordaram. Porque são pessoas dedicadas ao Senhor. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas assistindo aqui que são dedicadas e no momento correto irão despertar. Vamos avançar então, lição de quinta-feira, saindo de nossa zona de conforto. As palavras finais de Jesus em Mateus ecoaram através dos séculos, inspirando inúmeras gerações de cristãos a viver perigosamente, arriscar tudo e levar o evangelho às nossas fronteiras. Suas viagens cobriam uma área geográfica relativamente pequena, distâncias que hoje levariam menos de 2 horas para dirigir, mas ele instruiu seus discípulos a irem a todas as nações do mundo. Essa instrução nos diz que ele esperava que seus discípulos estendessem o trabalho mais longe do que ele fez durante sua vida terrena. Veja também João 14:12. O líder muitas vezes é julgado pelo seu legado, e o trabalho que a igreja tem realizado desde que Jesus partiu mostra o impacto duradouro que ele continua a ter hoje. O trabalho missionário que ocorreu ao longo dos séculos é uma evidência do poder por trás da mensagem. Inúmeros sacrifícios foram feitos,
Muitos deram suas próprias vidas para levar o evangelho a áreas novas e inalcançadas. Jesus passou muito tempo em ministério público, mas passou ainda mais tempo simplesmente vivendo em seus discípulos e ensinando-os e preparando-os para essa missão global. Através do ministério de discipulado, Jesus demonstrou a importância do planejamento de sucesso. É importante treinar e capacitar outros que podem ter menos experiência ou talento natural. Para funcionar como futuros líderes dentro do movimento, em certo sentido, a igreja está realizando uma corrida de revezamento em que cada corredor precisa se preparar para passar o bastão de responsabilidade para o próximo corredor. Talvez a coisa mais importante que plantadores da igreja bem-sucedidos, missionários, evangelistas e administradores e líderes da igreja locais possam fazer seja compartilhar a responsabilidade com a próxima geração e orientá-los no trabalho. Bom, isso aqui é importante que foi dito, tá? Eu estou lendo correndo mesmo, que é para mim poder fazer as pausas e para que você entenda. Tudo o que está sendo dito aqui, primeiramente, lógico, o trabalho de Cristo em ensinar os discípulos, mas esse bastão sendo passado de geração em geração dentro da igreja adventista hoje, não é a mensagem bíblica, é a mensagem da igreja. Essa mensagem do santuário, essa mensagem de juízo investigativo, é isso que está sendo passado. Então, o preparo de muitos, este preparo de muitos é o preparo com a mensagem da igreja, e não com a mensagem bíblica. Essa é a questão. Essa é a grande questão. Enquanto isso, muitos pastores, muitos outros irmãos de outras denominações estão levando a Cristo, estão levando muitas pessoas ao batismo por reconhecer a Cristo e unicamente o sacrifício de Cristo feito na cruz, para a salvação, para resgate da humanidade. E aí, o que é importante? Passar o bastão da mensagem adventista ou levar o evangelho realmente a todas as nações? O evangelho simples da palavra, sem livros adicionais. O que é mais importante? Que a gente possa meditar nisso. Nunca devemos esquecer que o trabalho confiado a nós não se trata de realização humana. Nosso trabalho é o trabalho do coração. Jesus declarou em Mateus 22:37 que o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Olha que fantástico isso. De todo o teu entendimento. Amar o Senhor com todo o teu entendimento também. Todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. E aí fica a pergunta, você tem colocado todo o seu entendimento em amar o Senhor? Porque se você colocar o seu entendimento em amar o Senhor, você vai ver que a vontade de Deus é completamente diferente da vontade e da mensagem adventista. E aí você vai entender realmente, ok? Então precisamos realmente meditar nisso daqui. Devemos amar a Deus com todo o nosso ser, o que deve nos lembrar que o conhecimento sozinho não é suficiente. Precisamos de uma renovação diária dos nossos corações para podermos compartilhar fielmente a palavra de Deus. Este batismo diário do Espírito Santo resulta em um relacionamento muito íntimo com Deus, um relacionamento próximo construído sobre confiança e companheirismo amoroso. À medida que a nossa confiança em Deus se aprofunda, seremos inspirados a viver no limite. Certamente, os discípulos ganharam ousadia à medida que viajaram para novas fronteiras na Europa, África e Ásia, com todos, exceto um deles, morrendo uma morte de mártir. Então, irmãos, é isso aqui. É isso aqui, o que os discípulos fizeram. Então, de todas, novamente, a lição de quinta-feira foi uma lição boa. Essa lição foi uma lição boa, levando realmente a mensagem do evangelho para as pessoas. É isso que nós devemos fazer. Se nós levasse à risca tudo que está sendo falado aqui nessa lição, nós poderíamos aí, então, absorver a mensagem do evangelho e fazer cumprir ela. E veja que a gente não está falando nada aqui de igreja adventista, nós estamos falando simplesmente da mensagem do evangelho, do que representa, o que representou Cristo na minha e na sua vida. Vamos avançar então para a última lição, lição de sexta-feira. Cada membro trabalhando. A comissão do Salvador aos discípulos incluía todos os crentes. Ela inclui todos os crentes em Cristo até o fim dos tempos. É um erro fatal supor que a obra de salvar algumas depende apenas do ministro ordenado. Todos a quem a inspiração celestial veio são confiados com o evangelho.
Todos os que recebem a vida de Cristo são ordenados para trabalhar para a salvação de seu semelhante. Para essa obra, a igreja foi estabelecida, e todos os que assumem seus votos sagrados estão comprometidos em serem cooperadores de Cristo. Pega esse texto aqui, recorta e põe num quadro, porque é todos, não somente adventistas, todos os que recebem a mensagem de Cristo, todos os crentes. Nós não estamos falando de todos os adventistas, todos os crentes. Abra sua mente para isso. Eu tenho falado repetidamente e vou repetir muitas vezes quantas forem preciso aqui. Igreja de Cristo é diferente de igreja adventista. É para todos, todo que ouve, todo aquele que quer fazer cumprir essa mensagem. Eu quero levar Jesus para as pessoas. Então é isso daqui. É isso. Você que não faz parte de nenhuma igreja, se aceita Cristo Jesus e quer levar esse evangelho, o campo está aberto para você. Só basta a sua comunhão com Cristo para você ter conhecimento, estudar a palavra, ter comunhão com Deus. E assim se preparar para sair para esse campo de batalha. E você não precisa estar vinculado a nenhuma denominação para isso. Olha só que interessante, né? Olha só que interessante, você não precisa estar aceitando um corpo de doutrinas para isso. Você só precisa aceitar a Cristo Jesus, reconhecer que Ele é seu Salvador, que Ele é teu Redentor, que Ele morreu na cruz por você e te deu uma oportunidade de salvação. E na medida que nós somos salvos, que nós estamos reconhecendo isso, nós queremos contar a todas as pessoas, espalhar as boas novas da salvação, para as pessoas que existe uma esperança que foi otorgada na minha, na sua vida, por intermédio de Cristo Jesus. Olha que interessante. É isso que nós precisamos fazer. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Apocalipse 22, 17. Todo aquele que ouve deve repetir o convite, seja qual for a vocação de alguém na vida. Seu primeiro interesse deve ser ganhar almas para Cristo. Ele pode não ser capaz de falar com congregações, mas pode trabalhar para indivíduos. A eles ele pode comunicar as instruções recebidas do seu Senhor. O ministério não consiste apenas em pregar. Aqueles que ministram aliviam os enfermos, e os que sofrem ajudam os necessitados. Falam palavras de conforto aos desanimados, e os que têm pouca fé, perto e longe. Almas são oprimidas por um senso de culpa. Não é dificuldade, o trabalho árduo ou a pobreza que degradam a humanidade. É a culpa, o erro. Isso traz inquietação e insatisfação. Cristo quer que seus servos ministrem almas doentes de pecado. Que perfeito isso, meus irmãos. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos fazer. Anunciar para as pessoas, para que elas se arrependam dos seus pecados e aceitem a Cristo Jesus. Os discípulos deveriam começar o seu trabalho onde estavam. O campo mais difícil, o menos promissor, não deveria ser ignorado. Da mesma forma, cada um dos trabalhadores de Cristo deve começar onde está. Em nossas próprias famílias podem haver almas famintas de simpatia, famintas pelo pão da vida. Pode haver crianças para serem treinadas para Cristo. Existem pagãos em nossa porta. Façamos fielmente o trabalho que está mais próximo. Então que nossos esforços sejam estendidos até onde a mão de Deus nos conduzir. O trabalho de muitos pode parecer restrito pelas circunstâncias, mas onde quer que seja, se for realizado com fé e diligência, será sentido até os confins da terra. O trabalho de Cristo, quando esteve na terra, parecia estar confinado a um campo estreito. Nas multidões de todas as terras ouviram a sua mensagem. Deus frequentemente usa os meios mais simples para alcançar os maiores resultados. E o seu plano é que cada vez que cada parte da sua obra dependa de outra parte, como uma roda dentro de uma outra roda, todas agindo em harmonia. O trabalhador mais humilde, movido pelo Espírito Santo, tocará cordas invisíveis cujas vibrações ressoarão até os confins da terra e criarão melodias através de eras eternas. Mas o comando "ide para todo mundo" não deve ser esquecido. Somos chamados a levantar os nossos olhos para as regiões além. Cristo remove a parede de separação, o preconceito divisório da nacionalidade
e ensina o amor por toda a família humana. Ele eleva os homens dos círculos estreitos que seu egoísmo prescreve. Ele abole todas as linhas territoriais e distinções artificiais da sociedade. Ele não faz diferença entre vizinhos e estranhos, inimigos e inimigos. Ele nos ensina a olhar para cada alma necessitada como nosso irmão, o mundo como nosso campo. E ele não faz também distinção entre igrejas e igrejas, porque ele atinge corações solitários. Ele não faz distinção de placa denominacional. Ele não faz distinção de dia. Eu estou complementando essa lição que foi maravilhosa. Lição de sexta-feira, a última lição desse trimestre, vale muito mais do que todas as outras lições que nós estudamos aqui. Essa última lição vale mais do que todos. Porque não existe divisão para a Igreja de Cristo. Não existe limite para a pregação do Evangelho. A pregação não deve ser limitada por causa de doutrinas, por causa de sábado, por causa de qualquer outra coisa. Porque nós precisamos pregar é Cristo nos corações das pessoas. Então, meu irmão, que você abra sua mente, que você arranque de dentro do seu coração todas as cadeias, todas as correntes, tudo o que afasta você de fazer esse evangelho avançar, primeiramente dentro da sua vida, de conhecimento íntimo de Deus, de reconciliação com Deus, de proximidade com Deus, de harmonia com Deus, de convivência com Deus, verdadeiramente. Para assim que você, que é o santuário, que é a casa do Espírito Santo, receber a porção dobrada desse Espírito, você saia para anunciar essa mensagem. E que essa mensagem não fique restrita à religião que você segue. Não. Que você leve esperança, que você leve amor, que você leve alimento, que você leve suprimento, que você leve a Cristo Jesus para as pessoas, trazendo pessoas ao arrependimento, trazendo pessoas a aceitar as boas novas da salvação. E foi isto que Cristo falou. Essa é a minha missão como igreja, essa é a sua missão como igreja. Espalhar as boas novas da salvação e não simplesmente apregoar uma mensagem restrita a 4 paredes. O que você tem feito do Evangelho de Cristo? Você tem restringido o Evangelho ou você tem expandido o Evangelho? O que você tem feito do Evangelho de Cristo? Medite nisso. Medite nisso. E com essa lição maravilhosa de sexta-feira, 29 de dezembro, nós encerramos esse trimestre aqui. Com essa lição, nós encerramos esse estudo, coroando todos os estudos que passaram com essa mensagem. Cada membro trabalhando. Em prol do quê? De uma placa ou de Cristo? O que você defende? Que você possa meditar nisso. E a gente volta aqui no canal Remanescente com mais estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhe esses vídeos com o maior número de pessoas. Entenda que uma das formas de pregação do Evangelho, você pode me dizer assim: Wagner, eu não tenho dom, eu não sei pregar, sabe? Eu consigo entender um pouco do que tu está me falando, mas eu não consigo pregar, eu não sei. Eu também não sabia, irmãos. Eu não estudava lição, não estudava Bíblia, não estudava nada. Ah, mas eu tinha um ministério da música. Até que eu aprendi que subir num palco para cantar uma música é simples. O difícil é tu conviver com a culpa de estar lá em cima, enquanto durante a semana tu era um sepulcro caiado. Você via quão errado você estava servindo ao Senhor, sendo que tu não encostou na Bíblia para ler um versículo que seja durante a semana inteira. Você não colocou Deus em prioridade na sua vida. O que tem sido feito para o avanço do Evangelho dentro desta igreja? O que você tem feito como igreja de Cristo, primeiramente?
Meus irmãos, a vida é feita de escolha. Chegou o dia de eu fazer a minha escolha. E eu fiz a minha escolha. No dia que eu fiz a minha escolha, eu tive que abrir mão de tudo para sofrer pelo Evangelho, para fazer esse Evangelho chegar a mais pessoas. E hoje eu estou colhendo os frutos, pessoas me agradecendo pelo trabalho que eu tenho desempenhado. Não são méritos meus, não. São méritos de Cristo Jesus. Eu tenho muitas falhas para serem corrigidas ainda. E eu peço a você que está me acompanhando, não espelhe a sua vida em mim. Não é em mim que você tem que espalhar. E não é na mensagem que eu prego que você tem que se espelhar. É em Cristo Jesus somente. Porque eu posso estar errado. Se eu estiver errado e a Bíblia me convencer, eu mudo minha posição na hora, sem problema nenhum. Mas eu estou convicto disso daqui, ó, da palavra de Deus. Ela, somente ela na minha vida, sem livros auxiliares, sem nada mais. Que você use a palavra de Deus como regra de fé e não como enfeite para a cabeceira da sua cama. Está na hora de nós acordarmos, irmãos. Está na hora de nós vivermos o Evangelho verdadeiramente. Ok? Existe muitas pessoas para ganhar. Existem pessoas sofrendo porque estão dentro de uma igreja, mas não conhecem a Cristo. Não convivem com Cristo. Não são apresentadas a Cristo. Mas sim a uma igreja. A pergunta que fica para nós encerrarmos esse vídeo é: de que igreja você é? Da igreja adventista ou da igreja de Cristo? Medite nisso e a gente volta numa outra ocasião. Que Deus te abençoe.